Daí, pessoal, mais uma resolução. A equação geométrica das retas RS encontra-se desenhada no sistema de coordenadas cartesianas na imagem a seguir. Assinale a alternativa que apresenta o sistema de equações lineares que pode representar as retas RS da imagem acima. Bom, então eu tenho aí duas retas, eu vou já nominar que essa reta aqui, ó, vai ser a reta R. Isso é uma escolha minha, tá? E essa reta aqui eu vou denominar reta S. E aqui existe o ponto de interseção, que eu vou chamar de ponto P. Ponto de interseção entre essas retas. Inclusive esse ponto P tem coordenadas x igual a 1 e y igual a 5. Ok. Bom, aí observa que nas alternativas ele coloca aí, em cada uma delas, um sistema linear, um sistema de equações com duas variáveis. Duas equações, duas variáveis, representando essas duas retas. E aí a solução do sistema corresponde a o ponto de interseção. Então isso é uma situação bem interessante, é uma observação que eu vou colocar aqui, ó. A solução de cada sistema linear aqui ao lado, né, representa ou determina, né, representa ou determina o ponto, as coordenadas do ponto de interseção entre as retas que estão colocadas, né, no sistema. Vou botar assim, retas do sistema. Tá? Retas representadas nas equações do sistema. Então eu poderia pensar o quê? Eu poderia começar a resolver aqui, ó, cada sistema e encontrar o ponto de interseção. Aquele sistema que apresentar o ponto 1 e 5 representa aí as duas retas. Então isso é um tipo de raciocínio que depois na outra lâmina eu vou, de certa maneira, usar esse raciocínio. Não resolvendo, mas vou usar esse raciocínio. Tá? Bom, então esse é o aspecto teórico a respeito de interseção entre duas retas. Como que eu acho a interseção entre duas retas? O ponto de interseção entre duas retas, eu monto um sistema com essas equações e resolvo. O par ordenado encontrado aqui, ó, xy, representa o ponto de interseção. Então esse 1 e 5, a interseção, deve ser a resposta, deve ser a solução de um desses sistemas que estão nas alternativas, que inclusive é a alternativa correta. Bom, mas eu vou aqui por um outro caminho. Olha só, eu vou pegar a reta R. Estou observando a reta R, eu tenho dois pontos conhecidos. Eu tenho o 4, eu tenho 0 e 4, né? A reta R, então eu vou colocar aqui para ti, ó. Fazer essa resolução bem didática, tá? Para ter um aproveitamento maior aí dessa resolução. Então eu vou colocar assim, ó, a reta R, eu tenho dois pontos conhecidos, 0 e 4. E tem um outro ponto que é o próprio ponto P, que é 1 e 5. E a reta S também me apresenta dois pontos conhecidos no gráfico. Um deles é esse aqui, ó, 6 e 0. E o outro ponto também, né, o ponto P, interseção das retas. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esses dois pontos e vou determinar a equação de R. E vou pegar esses outros dois pontos e vou calcular a equação de S. Então vamos para a equação de R aqui, ó. Então colocando os pontos para montar o artifício, né, um dispositivo prático de determinação da reta que passa por dois pontos. Então eu coloco um ponto, 0 e 4. Coloco outro ponto conhecido, 1 e 5. Coloco genericamente xy, repito o primeiro ponto. Então isso é um dispositivo prático, tá? Então de novo, ó, coloca um ponto abaixo do outro
O terceiro é um ponto genérico XY e repete o primeiro. Se eu tivesse iniciado por 1 e 5 aqui, ó, se aqui fosse 1 e 5, aqui embaixo seria repetindo 1 e 5. Tá? E agora eu faço multiplicações em diagonal. Outra coisa, ó, esse dispositivo aqui, ele tem que fechar zero. Então, multiplicando em diagonal 2 a 2, 0 vezes 5, 0. 1 vezes y dá y. X vezes 4 dá 4x. Então, desse lado eu fiquei com 4x mais y. Aqui eu tenho 4 vezes 1, 4. 5 vezes x, 5x. 0 vezes y, 0. Desse lado eu fiquei com 5x mais 4. Aí organizo isso. Lado direito eu vou copiar, lado esquerdo eu vou trocar o sinal. 4x mais y. Troca o sinal lá, menos 5x. Troca o sinal lá, menos 4. Lembra, né? Isso é igual a 0. 4x menos 5x, isso resulta menos x. Aqui mais y. E aí menos 4 igual a 0. Como observo que as equações dispostas nos sistemas estão com o termo independente depois da igualdade, vou fazer isso. Já vou jogar esse menos 4 para lá. Na falsa passagem vai ficar igual a 4. Então eu tenho aí uma equação R, menos x mais y igual a 4. Bom, a única alternativa que apresenta essa equação é a C. Olha aqui, ó, menos x mais y igual a 4. Então, estou inclinado a marcar a letra C. Mas aí, para confirmar, eu vou fazer também o dispositivo prático na reta S. Então, na reta S, eu conheço os pontos 6 e 0. Outro 1 e 5, que é o ponto da interseção, e inventa o terceiro, genérico XY, e repete o primeiro 6 e 0. Isso tem que ser igual a 0. Faço os produtos aqui em diagonal 2 a 2, 6 vezes 5, 30. 1 vezes y dá y, e x vezes 0, 0. Desse lado, y mais 30. 0 vezes 1, 0. 5 vezes x, 5x. E y vezes 6, 6y. Desse lado, 5x mais 6y. Lembra, lado direito copia, lado esquerdo troca. Então eu tenho aqui copiando y mais 30, trocando menos 5x, trocando aqui, ó, menos 6y. Isso tem que ser igual a 0. Organizando menos 5x, y menos 6y dá menos 5y. E aqui mais 30. Igual a 0. Bom, se eu passar esse 30 para cá vai ficar menos 30. Eu ainda não tenho isso em nenhuma alternativa. Mas eu posso aqui, ó, fazer uma simplificação desses coeficientes por 5. Aí eu tenho aqui menos x, menos y. Esse 30 vai dividir por 5 aqui, ó, vai dar mais 6. Passando ele para o outro lado na falsa passagem, eu tenho igual a menos 6. Aí ficou tudo negativo. Multiplico por menos 1, x mais y igual a 6. Está aqui a outra equação que eu observo aqui, ó, x mais y igual a 6. E aí eu confirmo a alternativa C. Tá? Então aí tem um tipo de resolução, que é uma resolução mais longa, porém uma resolução didática, né? Para tu relacionar aí essas retas com a sua construção a partir de dois pontos conhecidos. Vou te apresentar aqui uma outra resolução, tá? Vou colocar aqui na outra lâmina, olha só. Então aqui eu vou para o princípio anterior, ó. Esta reta aqui é a reta que eu chamei de reta R, essa aqui é a reta S, esse ponto aqui é o ponto de interseção de ponto P
que tem coordenadas conhecidas 1 e 5, ok? Bom, como esse ponto P é o ponto de interseção entre as retas, e supostamente essas equações que estão nas alternativas representam as retas R e S, esse ponto de interseção ele deve ser comum às duas retas. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar este ponto aqui e ir substituindo nas equações, para verificar em qual das alternativas esse ponto se encaixa nas duas equações ao mesmo tempo. Então, eu posso pensar assim, letra A. Vou pegar a primeira, tá? A primeira é menos 2x mais 3y igual a 4. Eu vou pegar o ponto 1 e 5. Menos 2 vezes o x, que é 1, mais 3 vezes o y, que é 5. Isso tem que dar 4. Não vai dar, né? Menos 2 vezes 1, menos 2. 3 vezes 5, 15, igual a 4. E aí eu percebo que menos 2 mais 15 dá 13. E 13 é diferente de 4. Portanto, esse ponto não pertence a essa reta. E daí eu não preciso nem pensar na outra. Mesmo que o ponto se encaixe na outra, não se encaixando na primeira, já não faz parte da interseção. Então, a letra A está eliminada. Letra B. Letra B tem a equação, vou pegar a primeira de novo. Menos x menos y igual a 2. Então, eu tenho menos o x do ponto que eu estou testando é 1. Então, menos o y que eu estou testando é 5. Menos 5. E isso tem que dar 2. Menos 1 com menos 5 dá menos 6. Aí eu estou vendo que menos 6 é diferente de 2. E aí, portanto, esta letra B também está eliminada. Eu não preciso testar a outra. Vou pular a letra C, né? Nós já vimos que é a resposta, então vou deixar por último. E vou para a letra D. Vou pegar uma das duas na letra D. Eu posso até começar pela de baixo. Tu vê que a de baixo está mais simples aqui, se tu observar. Didaticamente eu vou começar pela de baixo. Tu vai ver que vai funcionar. Porque está repetindo aqui, que é a resposta. Então eu vou começar pela de baixo. Poderia fazer pela de cima, já ia negar, né? Mas eu vou fazer pela de baixo. Então eu tenho menos x. Pela de baixo é x mais y igual a 6. Bem tranquilo, né? O x vale 1, aqui do ponto, o x vale 1, mais o y, tá aqui, vale 5. Isso realmente é igual a 6. Então, olha só, 6 é igual a 6. Então, por enquanto, funcionou. Por enquanto, a resposta é a letra D. Mas aí eu tenho que testar a outra. Menos x mais 2y igual a 3. Menos o x, lembra, né? X é 1, é o x do ponto. Mais 2y, o y é 5. Isso tem que dar 3. Menos 1. Mais 2 vezes 5 dá 10. E menos 1 mais 10 dá 9. Então, eu concluo aqui que 9 é diferente do 3. Portanto, esse ponto não se encaixou na segunda reta, na primeira reta. Então, não pode ser interseção. Só pertence a uma das retas, não pertence a outra. Vou fazer agora a alternativa E. Vou começar pela de cima. X mais y, x menos y igual a 2. Então eu tenho aí o x sendo 1, menos o y que é 5. Isso tem que dar 2. E aí eu estou vendo que 1 menos 5 é menos 4. E menos 4 é diferente de 2, logo letra E não preciso nem testar a outra. E aí ficamos com a letra C.
Então, letra C. Primeira equação da letra C. Menos x mais y igual a 4. Então, menos o x, nós vimos que é 1. Mais o y, que é 5. Isso tem que resultar 4. E aí, realmente, né, menos 1 mais 5 dá 4. 4 igual a 4. Então, fechou a primeira equação. Menos x mais y igual a 4. Essa aqui está satisfeita. Agora, x mais y igual a 6. Até já fizemos isso na outra alternativa, né? Está aqui, ó. X mais y igual a 6. Então, o x é 1, mais o y, que é 5. Isso tem que dar 6. E realmente, 6 é igual a 6. Portanto, as duas equações possuem, né, esse ponto. Então, realmente, esse ponto serve como interseção entre elas, né? Como é que um ponto vai pertencer às duas retas ao mesmo tempo? Ora, se for o ponto de cruzamento delas. Então, realmente, esse 1 e 5 é o cruzamento das retas. Menos x mais y igual a 4 e x mais y igual a 6. Confirma-se, portanto, a alternativa C. Ok? Então era isso. Espero que esse vídeo venha contribuir com os teus estudos. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita no canal e até a próxima.